Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, ouça o sinal da nossa entrada, é isso mesmo. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias, no componente Transformação de Matéria e Energia. Nós estamos aqui finalizando essa unidade curricular, né? O indivíduo e o ambiente. Nosso diretor está colocando aí na telinha para vocês o slide de apresentação da nossa aula. Estamos aqui fazendo os nossos vídeos finais, a gente vai ter este vídeo dessa semana e mais um outro para sistematização e a gente vai terminar então a unidade curricular, o indivíduo e o ambiente. O aprofundamento que a gente trabalha aqui, este aprofundamento lindo que chama a cultura do solo, do campo à cidade, é aquele aprofundamento que integra, né, as ciências das humanas, né, e suas tecnologias, juntamente aí com a natureza, né? O indivíduo representando a humanidade e o ambiente a natureza, o indivíduo como ser natural influenciando aí nos recursos naturais. E a gente está pensando aqui que o indivíduo está influenciando positivamente. A proposta é que a gente mexa aí nos nossos recursos da melhor maneira possível, aproveite esses recursos para que fiquem sustentáveis, né? O que é um recurso sustentável, né? O que é pensar na sustentabilidade? É você pensar que o planeta tem que aguentar, né? Todas as coisas que a gente faz, a próxima geração tem que fazer usufruto também. Eu já disse assim, em umas aulas anteriores, que o planeta ele não precisa da gente, né? Ele se reorganiza. Tem uma lei natural que explica isso, uma lei da física, mas ele demora anos para se reorganizar e a humanidade não dura tanto tempo assim, não é? Então, quando a gente mexe, a gente tem que reorganizar da maneira que a gente conseguir para que as gerações futuras possam fazer usufruto também dos recursos naturais. Isso é ser sustentável. Tá certo? Vamos olhar aí para a nossa telinha, nossa aula de desenvolvimento 3 e 4, para você, professor, que nos acompanhou, para você, essa habilidade aqui do currículo de natureza, que a gente está aprofundando, ó, número 101 e 102, aí do nosso currículo do Estado de São Paulo. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Ó? A gente vai retomar alguns princípios físicos estudados, né, ao longo de todo esse componente, para obter aí conteúdos que, ao final, precisamos aí produzir um podcast, né? O que tem que conter nesse podcast, né? Aproveitamento, né? Questões sobre aproveitamento da geotérmica e também da biomassa. Essa é a proposta, né, da atividade, ó. O que a gente precisa mesmo é explicar neste podcast as potencialidades, a gente viu isso na atividade 3, né, dessas duas fontes aqui, e também a gente está tentando aqui, eu enquanto professora, estou tentando guiar vocês aí para os princípios físicos para obtenção aí de energia elétrica. Falar das usinas e dos princípios naturais que temos aí, tá bom? Essa é a nossa proposta. Nos vídeos anteriores vocês vão encontrar aí duas aulas onde a gente já falou, ó, sobre as características do calor, fizemos alguns experimentos, falamos também sobre as características dos gases, porque são eles, né, as nossas... o calor e os gases, eles são mecanismos, né, têm propriedades importantes que ajudam a gente nas usinas do tipo termoelétrica, né, que usa o calor na forma para transformação de eletricidade. A gente falou sobre o funcionamento de algumas máquinas, hoje a gente vai falar um pouco melhor, relembrar isso daqui, né, e também sobre o magnetismo. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os ímãs e tudo mais, porque os ímãs têm uma relação, né, o campo magnético tem uma relação com a eletricidade, né? Quando o campo magnético movimenta, a gente consegue gerar eletricidade. Vocês vão encontrar, então, nos vídeos da semana passada, duas aulas aí com várias experimentações, algumas coisas que a gente reviu aí sobre todo esse componente. E hoje nós vamos falar das usinas. Eu trouxe aqui, ó, se vocês olharem aqui para nossa mesa, vários equipamentos aqui tecnológicos que vocês vão importar aí da cozinha da casa de vocês mesmo, das ferramentas da sua família aí, para a montagem que a gente vai fazer hoje, beleza? Vamos só relembrar então algumas coisas, ó. Sobre a termodinâmica, né? Termo, a gente tem a ideia de calor, né? De energia térmica, e dinâmica tem a ideia de movimento. Então, ó, o que a gente quer é que o calor provoque movimento. Esta parte da física, essa parte da ciência é chamada de termodinâmica. E, basicamente, além das propriedades do calor e dos gases, a gente tem aí
basicamente 4 leis, 3 leis aí que explicam, não tem 4, mas a gente explica mais essas 3 aqui que dá para você no nível de ensino médio conseguir compreender bem. Tem uma outra lei que é mais para conteúdos quando vocês forem frequentar a universidade. Mas com essas 3 leis a gente consegue entender várias coisas. Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica fala o seguinte: o calor ele flui sempre, né, de forma natural, do mais quente para o mais frio. Explicamos isso na aula passada. A outra lei é que a quantidade de calor, quando você cede, né, uma quantidade de calor para um sistema, essa quantidade ela é usada como a variação, provoca uma variação da energia interna, quer dizer, movimenta a partícula desses corpos, né, e provoca também um movimento, né, um trabalho, a gente chama de trabalho. Então, esta lei também é conhecida como conservação de energia. Então, quando você oferece calor para uma estrutura, este calor ele é usado para variar a energia interna desse corpo e também para provocar movimento. Então, totalmente associado aqui à termodinâmica. A termodinâmica é o calor provocando movimento. E a gente já viu que na física, na ciência, a gente chama movimento de trabalho, né? Se você na física quer trabalhar, você quer fazer deslocamento, você quer provocar um movimento, tá bom? Isso a gente chama de trabalho. A outra lei, né, da termodinâmica tem muito a ver com a humanidade, é que quando a gente constrói uma máquina, esta máquina ela não consegue converter totalmente o calor, a energia que ela recebe em trabalho útil. Então, existem várias perdas que acontecem naturalmente. Você nunca vai conseguir construir uma máquina de maneira que ela use energia totalmente para a função dela. Sempre haverá uma perda, né? Todas essas coisas são discutidas num outro componente chamado eficiência energética, que você também pode encontrar aí. Agora está sendo trabalhada com o professor Magno no currículo, no aprofundamento Ciência em Ação, e vai aparecer também comigo, olha, fica aí para vocês uma propaganda, na próxima unidade curricular de outro componente, vai aparecer eficiência energética, a gente vai falar sobre isso. O que é eficiência energética? É fazer construções de máquinas de maneira que a gente utilize da melhor forma possível toda a energia, né, que é ofertada, que você tenha poucas perdas. E as máquinas, elas costumam ter perdas pelo próprio ruído, né, pelo atrito entre as peças e tudo mais, tá bom? Isso é uma lei que a gente vai chamar de segunda lei aí, que é sobre o rendimento e eficiência. Bom, e por último que a gente tem que lembrar que uma máquina térmica, máquina tem a ideia de motor, de mecânica, né, de energia mecânica. Então a máquina é um tipo de equipamento que converte, né, a térmica de calor, converte essa energia na forma de calor em trabalho, em movimento, em coisas mecânicas, tá bom? As máquinas fazem isso. As térmicas pegam o calor, que é um tipo de energia, e transforma em movimento, tá bom? Em mecânico, trabalho mecânico. Então, essa é a coisa que a gente precisava relembrar e nós vamos fazer uma prática experimental. Olha aqui, eu até passei aqui para vocês um vídeo, ó, vou até dar uma olhadinha que é o que a gente vai construir. Eu gravei de antemão para vocês, espero que vocês consigam ouvir, ó. Tá aí, ó, a segunda lei da termodinâmica. Quando você constrói uma máquina, ó, de novo, deixa eu voltar aqui. Quando você constrói uma máquina, existem perdas. Olha essa maquininha que a gente vai fazer agora. Quase uma panela de pressão também, né? Nós vamos tentar fazer essa maquininha aqui, eu vou explicar para vocês como que faz, essa aqui é outra experimentação, que é basicamente como acontece numa usina termoelétrica, tá bom? As termoelétricas, elas aparecem aí de várias maneiras, a depender do combustível que você vai usar ou daquilo que vai provocar calor. Então, uma geotérmica é considerada também uma usina termoelétrica, né? Só que ela usa o calor do solo, então ela não tem queima de combustível, tá certo? Então, mas é um tipo de termoelétrica, ela pega o calor para girar a turbina, tá certo? Outro tipo de termoelétrica que a gente utiliza aqui no Brasil é utilizada com o gás natural, que é um tipo de combustível fóssil, né? Que ele faz explosões, gera calor, né? E esse calor ferve as caldeiras, a água, transformando também o calor em movimentação. Outra termoelétrica também que a gente usa aqui no Brasil é de combustível do tipo carvão mineral, né? Que é também outro combustível fóssil, porque
os combustíveis elas fazem essa reação química de combustão que gera calor. O problema desses que são fósseis é que eles eliminam no meio ambiente gases que comprometem aí, que dificultam, né, o efeito estufa, que agrava o efeito estufa. E a gente estudou as possibilidades de termoelétricas com o uso de combustíveis oriundos da biomassa, ou a própria biomassa mesmo, como a cana-de-açúcar, por exemplo, tá bom? Então hoje nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu peguei uma latinha aí de refrigerante, não sei se a gente consegue mostrar, fiz um desenho, será que dá para ver esse desenho aqui? Vamos ver se ele consegue pegar. Eu peguei a própria latinha, risquei essa bolinha aí e com a régua eu cortei na forma de pizza, tá vendo? Fiz 4 cortes. Primeiro eu fiz aqui esse vertical, depois um horizontal e passei mais 2 riscos aqui na diagonal. Fiz esse corte aqui, tá bom? Depois eu fiz uma bolinha central, porque eu vou recortar essa bolinha para fazer a nossa turbina. Nós vamos representar isso como uma turbina. Turbina é aquele esquema de pás, né? Que podem girar, tá bom? E aí com uma tesoura você corta, só que cuidado, você não pode cortar até o final. Você vai cortar de novo eu vou mostrar aqui, ó, na câmera, você vai fazer esse corte, vamos ver se ele consegue pegar, só até essa bolinha, tem que deixar esse espaço central aqui, tá bom? Se você cortar até o final, essa latinha ela é sensível, ela pode rasgar, tá bom? E aí com o prego eu fiz um furo no meio e deu pra gente e fiz os cortes aqui, ó, nessas regiões onde eu risquei e dei uma entortadinha, olha aqui, fiz essa turbina aqui. Dá uma entortadinha, só uma dobrada meio que na metade aqui de cada pá dessa para gerar essa turbina. Cuidado que este furo central, ele também não pode ficar muito esgarçado, muito, né, ruim. Você tem que deixar ele bem redondinho para ele não ficar balançando, tá? E aí eu pedi ajuda com a equipe aqui da manutenção do centro de mídias. Arrumei uma tabuinha, fiz 2 furos aqui de cada lado e coloquei esses arames aqui. Fiz essa construção. Mas vocês podem fazer com pregos. Coloca 4 pregos aqui, né? Ou parafusos mais altos. No final desse material aqui eu coloquei um vídeo de onde eu tirei essa ideia, tá bom? Do YouTube, que eu não posso mostrar aqui por questões de direitos autorais, mas dá pra fazer, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Peguei aqui, cortei o outro fundo da latinha, a mesma que eu cortei para fazer a nossa turbina, eu fiz esse corte aqui, ó, tá vendo? Cortei e aqui vai ser onde a gente vai colocar o nosso combustível, tá bom? E aí, para facilitar, eu peguei um pouco de algodão e vou colocar um pouco de álcool número 70. Veja que isso aqui é combustível do tipo de biomassa, né, feito de cana-de-açúcar. Tá bom? Isso é considerado limpa porque o gás carbônico que libera, a própria árvore, né, da cana e tudo mais, pega para ela de volta. E aí eu vou colocar um pouco desse álcool aqui pra gente fazer, ó. Detalhe, a latinha de refrigerante você não pode abrir. Você tem que comprar a latinha, fazer um furo, não sei se você consegue ver, vou até pôr mais aqui na câmera de novo, ó. Tem um furinho aqui embaixo, tá vendo? Não pode furar desse lado aqui que dá errado. Então eu peguei e fiz esse furo aqui mais para cima, onde é mais grosso, essa latinha é mais resistente, então você faz esse pequeno furo. E aí eu bebi essa água, essa coca que estava aqui, tá bom? Fui bebendo até ficar vazia. Chacoalhei, deixei secar. Depois, o que você vai fazer? Pegar um pouco de água e jogar aqui em cima. Mas tem que ser pouco, tá? A latinha senão demora muito para ferver. Então você coloca um pouco de água aqui em cima, dá uma apertadinha, a água vai entrar aqui por causa de pressão atmosférica, beleza? Isso é o que a gente vai fazer. Então tem água aqui dentro, vamos representar a caldeira, essa vai ser a nossa caldeira, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou pôr fogo, que nem lá, né, nesse combustível, vou ligar uma faísca, vai entrar em combustão, fazer uma reação química. A combustão a gente sabe que basta ter combustível e oxigênio, que tem aqui, faz essa reação química, libera calor. O calor liberado por este combustível, que hoje a gente utiliza aí nas nossas caldeiras, vai ferver a água que está aqui dentro, tá bom? Fervendo essa água a gente viu na aula anterior com alguns vídeos, se você não viu, volta lá e veja os vídeos, né? A água vai expandir, né? Vai entrar em ebulição, calor latente, vai virar vapor e o vapor só vai ter esse buraquinho para sair. Ou seja, o vapor vai empurrar essa turbina, que nem lá na geotérmica, que nem em todas as termoelétricas. Aí a gente vai parar aqui na caldeira. Nas nossas usinas, o que acontece? Esta turbina é acoplada nessa turbina um gerador,
né? O gerador a gente já viu na aula passada, vou trazer aqui, ó, tem um esquema de gerador. O gerador é aquele equipamento que tem ímãs em movimento na presença de uma bobina, e a gente sabe que quando o campo elétrico, o campo magnético movimenta na presença de bobinas, né, de fios de cobre, os elétrons se organizam e geram eletricidade. Eu vou até tentar aqui, já tentei aqui, fizemos isso na outra aula, um pouco cansativo, vou pedir para o Gui ver, colocar aqui para a gente a câmera para ver se a gente consegue mostrar a luzinha. Deixa eu ver, chegar isso aqui mais para lá para ficar fora. Isso, eu vou tentar fazer essa luz piscar aqui de novo, tá bom? Eu espero que dê certo. Na aula passada eu tentei fazer isso e não consegui, né? Ó. O pessoal aqui do estúdio disse que deu uma acendidinha. Eu espero que sim, mas depois a gente vê no simulador. Então, o que acontece? Essa turbina é muito rápida. Ela vai fazer isso que eu estou fazendo com a mão aqui, tá certo? Vai fazer o ímã ficar girando. Na presença de uma turbina, faz a eletricidade. Beleza? Então, vamos botar esse trem para funcionar, ó. Colocando aqui um pouquinho de etanol. O álcool 70 é melhor, tá bom? Porque o outro dá mais... Ou esse em gel que a gente está utilizando aí durante a pandemia. Então, põe um pouco aqui, toma cuidado. Ó, além disso, pessoal, eu tô deixando aqui do lado um pouco de papel úmido, tá? Para apagar o fogo. Tem que ser úmido, tá bom? Porque o papel também é combustível, né? Celulose. Então, vamos ver. Tô orando para que dê certo isso daqui, tá? Caso não dê certo, vocês já viram aí no videozinho. Ó, o legal é você colocar esse furo mais para cima, tá bom? Pro vento bater aqui, pro vapor bater e fazer esse treco girar. Então, botar fogo aqui, vamos ver o que vai dar, né? Faz um calorão danado. E vamos esperar. Não combinei aqui com os meus colegas, senão a gente ia pôr até uma musiquinha aqui para tocar, mas... Ó, já tô sentindo um barulho aqui, não sei se o pessoal tá ouvindo. Uhul! Eu amei, ó. Pessoal, ó, esta máquina, né, se a gente pudesse canalizar todo esse vapor, como acontece nas turbinas e tudo mais, aumentaria muito a eficiência. O que é a eficiência? É quando você pega a energia que você está recebendo e utiliza basicamente para fazer a função dela, realizar o trabalho que ela é exigida, né? Então, veja aí, ó, tá girando rapidinho, tendo um ímã aí girando perto da presença dessa bobina, geraria eletricidade. É assim que acontece. Então, isso aqui é uma caldeira, né? Mas é isso que acontece aí quando a gente faz as usinas, né, maiores. Então, esse aqui é um protótipo, tá bom? Fica aí para vocês fazerem na casa de vocês. Eu vou desligar aqui, né, os nossos motores. Chega já, tirar aqui. Cuidado para vocês não queimarem as mãos, por isso eu coloquei esse papel úmido aqui e vou apagar esse fogo com papel úmido. Tem que estar molhado, tá, gente? Como eu disse, o papel também é um tipo de biomassa, né? É um tipo de combustível, tá bom? Vindo dos vegetais, certo? Então tá aí a nossa turbina, nossa explicação aí de como funciona as geotérmicas. Ó, algumas coisas também vocês devem lembrar. O calor aqui, neste caso, tá? Que a gente fez, ele irradia no ar, né? Que tá aqui. A gente viu na aula passada, o ar aquece e sobe, né? Sobe até a latinha. Dentro da latinha é por condução, né? Por isso que tem que ser um alumínio, ela conduz o calor que ela está recebendo aqui no ar para dentro da água e a água, né, por convecção, começa a ferver e empurrar o que está na frente. Se você consegue canalizar esse furinho, veja que se o furo for pequeno, você aumenta a eficiência. E aí fica para vocês esta orientação e essa provocação. Será que vocês conseguem fazer, né, terminar essa nossa usina aqui? Será que você conseguiria pôr um esquema aqui e um LEDzinho desse, né, um motorzinho talvez, para poder gerar eletricidade? Acender um LED? Tenta fazer isso, tá bom? Dê seguimento a esse protótipo de vocês com essa turbina, acoplando esta
turbininha aí a uma bobina, a um ímã, alguma coisa que possa gerar eletricidade. Você já aprendeu o que é o gerador. Combinado? Certo? Vamos dar seguimento então aqui. Só mais uma vez o vídeo aí para vocês, ó. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui o videozinho. Ouça o barulho, ó. Quanto mais barulho, menos eficiente é a máquina, tá? Porque esta máquina não é feita para fazer barulho, tá certo? Ela é feita especificamente para fazer girar a turbina. Esse é o trabalho que ela deveria fazer. É a segunda lei da termodinâmica. Você oferece o calor que este combustível está dando, que é a fonte inicial, é o próprio etanol, né? Na presença de ar, ele ferve a água, tá certo? A água expande. Então, ó, parte do calor é usado para aumentar a movimentação das partículas da água, a energia interna, e parte desse calor é utilizado para girar essa turbina, tá bom? Vamos relembrar aqui, ó, como ficaram as turbinas, daqui a pouco eu volto ao simulador. Esta animação a gente fez também, acho que lá na atividade 2. Vocês se lembram como que a gente fez essa? Vocês vão encontrar um vídeo onde eu ensino a fazer essa animação. Usei só ferramentas aqui do próprio PowerPoint, tá certo? Então, eu representei aqui uma geotérmica, né? Então, aqui tá o solo, fiz um corte. No solo, a gente tem rochas quentes, água na forma líquida e também na forma de vapor. Quando essa água que se chegar líquida encosta na rocha, pela lei zero da termodinâmica, né? O calor flui ali daquela rocha para a água recebe calor à primeira vista sensível para aumentando a temperatura, depois esse calor fica latente a ponto dela virar vapor. Olha as palavras que eu estou utilizando, são de cunhos científicos, né? Virando vapor, o vapor fica leve, a gente põe uma tubulação, né? Para canalizar esse vapor. No caso da nossa latinha, a gente fez esse furinho, né? É representado aqui. Então, o ar que está na forma gasosa começa a subir, gira a turbina está conectada aqui, né? Com isso aqui é o nosso gerador, com um esquema de ímãs. Eu estou representando aqui por essa barrinha vermelha com azul, né? A parte vermelha vai ser o polo norte. Então, na presença de uma bobina, gera eletricidade. O interessante é que eu não falei aqui, não dá para ver com o nosso esquema, mas essa eletricidade gerada aqui, ela tem alta tensão. Lembra o que é a tensão? É a quantidade de energia armazenada para virar eletricidade, quando você ficar com muitas cargas diferenciadas, né? Então, ela tem uma tensão muito alta aqui, não seria possível de você ligar aparelho. Então, passa por um transformador, esse transformador reduz um pouco essa tensão, né? E essa tensão, ela é distribuída lá para os nossos lares, para as indústrias e tudo mais. Só que o que acontece com a água, ó? Depois que ela subiu na forma de gás, ela passa pela turbina e tem uma outra canalização. Se a gente conseguisse colocar ali no nosso desenho, no nosso esquema aqui, né, no nosso protótipo, um tubinho que pudesse canalizar esse vapor, né? A água não pode sumir para a gente reaproveitar, como aqui na geotérmica, passa para um lugar que é chamado de condensador, resfria e é injetada novamente por tubulação lá no chão, né? E aí essa água começa a circular e faz todo o processo novamente. Um dos problemas também dessa fonte é que solta gases, né? Eu coloquei aqui um exemplo dos gases, que é o ácido sulfídrico, mas tem outros gases também que são eliminados aí durante esse processo, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo de turbina, agora da biomassa, tá certo? O esquema de usina é sempre o mesmo, tá, gente? O que difere uma coisa da outra é a energia inicial. Então aqui, ó, veja que tem uma caldeira, não sei se o Gui consegue me mostrar juntamente aqui com... Ó, aqui no início, veja que tem uma madeira, então a gente está falando do carvão vegetal. Lembrando que a biomassa só é considerada sustentável se você plantar de novo, né? Você vai tirar, cortar as matas, né? A lenha dali, mas você tem que plantar outra, tá bom? Então tem que ser uma madeira de reflorestamento, por exemplo, nesse desenho, tá certo? Então aqui tem um caminhãozinho que representa a biomassa.
E aí o que a gente coloca? Faz, né? Coloca essa madeira numa esteira e essa esteira passa por um forno, tá vendo? Aqui é aquilo que eu fiz ali, nosso forninho é essa latinha aqui embaixo onde eu coloquei o combustível. Então aqui seria, por exemplo, a lenha, né? Ou um bagaço de cana e tudo mais, tá certo? E aí ela faz a combustão, né? Gera calor. Veja que a caldeira aqui, que está representado por essa latinha de refrigerante que a gente colocou, ela não tem saída, tá vendo? O gás, ele é todo canalizado e não tem perdas. Então, ó, aqui na caldeira tem água, a água ferve, passa por essa tubulação, ó, que é bem mais fina, né? No nosso caso a gente não conseguiu colocar a tubulação, mas é bem mais fina, faz girar essa turbina. Dentro dessa turbina nós temos o gerador, que é onde estão os ímãs, né? Provavelmente aqui tem um esquema de elétrons representado por essa parte aqui fora, e isso daqui representa os ímãs que ficam girando aí dentro. O ímã balançando aqui dentro faz os elétrons aqui dessas bobinas se movimentarem, tá certo? Esta é a ideia. E aí essa turbina é ligada, né, por uma parte da rede de distribuição. Aqui tem o transformador, né, onde a gente faz aí a adequação da tensão elétrica e distribui para nossas casas. Mas veja o que acontece, ó, após o gás passar aqui pela turbina, ele volta, ó, canalizando por aqui, passa por aquele sistema de resfriamento, porque a água ela é reaproveitada. Aqui na caldeira essa água não sai, ó. Então ela resfria, transforma em líquido de novo e cai lá dentro de novo na caldeira. Então esse processo se repete, tal qual lá na geotérmica, tá bom? Isso acontece com todas as termoelétricas. A única diferença é o que você vai pôr fogo, tá bom? O que você vai gerar o calor. Beleza? Ou combustível. Veja que nas hidrelétricas não é de calor, né? É a própria água que faz a turbina girar, tá bom? Então as termoelétricas, normalmente, ela precisa de um combustível ou é a movimentação do calor aí, fazendo o trabalho, né? Girando as turbinas que estão acopladas aos geradores. Beleza? Bom, chegando ao fim da nossa aula, agora é com vocês, já está na hora de gravar o podcast. Terminamos aqui tudo que a gente precisava relembrar, fizemos os experimentos aí sobre os princípios físicos, então você vai poder continuar fazendo aí o roteiro do seu podcast. Então, primeiramente você deve concluir esse roteiro, né, escrito, né, acrescentem aí esses elementos que a gente falou hoje sobre o funcionamento das termoelétricas, né, especialmente, né, sobre a geotérmica e da biomassa, que é o objeto de estudo do nosso componente, e agora é só gravar, tá certo? Para isso, o que você pode fazer? Para relembrar como fazer um podcast, a gente fez uma aula, tem um vídeo aí que foi feito lá na atividade 1, a sistematização 3. Coloquei o link aí para vocês, ó. Volte lá, veja como que você pode gravar o seu podcast explicando. Veja que esta sugestão que a gente fez aqui é sobre o funcionamento, mas o podcast de vocês também pode falar sobre as potencialidades, como que é aqui no Brasil. Retome os primeiros vídeos da atividade 1 e também alguns vídeos, né, algumas aulas com a especialista que falou aqui sobre a biomassa, para você falar como acontece aqui no Brasil. E termina o podcast de vocês e disponibiliza aí, se vocês quiserem podem compartilhar comigo lá no @vempramate, que vocês vão me encontrar no Instagram, fala comigo, tá bom? E acabou a nossa aula, tá aí, o nosso diretor vai colocar para vocês a avaliação na lousa, e no próximo vídeo a gente vai finalizar a nossa unidade curricular, essa linda unidade que eu amei trabalhar com vocês, tá bom? Até a próxima, muito obrigada.